Olá, gente, boa tarde. Vamos mais uma aula de língua portuguesa com Ronald Alves, ok? Então, sexto e sétimo ano, vamos revisar a parte de figuras de linguagem que foi vista no slide passado. Então, nós vamos hoje passar por algumas questões, tá, ok? Para vocês poderem praticar essa parte das figuras de linguagem, que são as figuras de ideias, né? Então, observem aí algumas questões, você colocar as 10 questões aí. Eu só coloquei a letra A e a letra B para a gente realmente conseguir entender a diferenciação das figuras de linguagem, que são conceitos bem parecidos. Então, como eu falei para vocês, através das frases e leituras que a gente consegue identificar esse conceito entre os textos, né? Então, observem aí, eu tenho o jardim olhava as crianças sem dizer nada, né? Então, eu tenho a figura catacrese em personificação. Observe que a personificação ela tem um poder de dar vida a seres inanimados. Nós vimos muito isso em Charles, né, do Fundamental 1. Nós observamos muito figuras como os cachorros falando, os gatos, os animais, expressando algum tipo de fala. Nós percebemos também essa personificação dentro desses textos, no Fundamental 1. Então, o jardim olhava as crianças sem dizer nada. Então, como é que o jardim vai olhar? Né, isso então é algo implícito, né, informação aí na frase. Então, o jardim olhava as crianças, é como se eu estivesse dando vida ao jardim. Não é isso? Estou dizendo que ele olha as crianças sem dizer nada, ao invés de ser o contrário. Então, a personificação me dá essa ideia. Então, a letra B é a figura de linguagem, essa frase. Meu pensamento é um rio subterrâneo. Então, assim, também tem essa figura de linguagem característica metafórica, não é isso? Meu pensamento é um rio subterrâneo. Então, meu pensamento é como se fosse algo infinito. Ele quis falar aí, o autor dessa frase, né? Então, observe que a metáfora se caracteriza nisso, né? Como também uma espécie de exagero. Meu pensamento é um rio subterrâneo. Então, como é que o pensar vai ser um rio? Né? Então, a figuras de linguagem, como eu falo, gente, é uma questão de jogo de ideias, né? Essas interpretações. Então, volto a dizer, só realmente o aluno só consegue identificá-las com o processo de leitura, ok? Então, metáfora está no segundo quesito, a letra B, corresponde a essa figura de pensamento, não é isso? Então, meu pensamento é um rio subterrâneo, meu pensamento é algo infinito. Então, a metáfora está caracterizada aí, nessa questão do pensamento e rio. Então, esses dois substantivos, não é isso? Dão essa característica metafórica. Terceiro, não tinha teto em que se abrigasse. Observe que eu tenho a metáfora e a metonímia. Aí não tem uma característica tanto de informação confusa, como a metáfora me apresenta. Eu tenho mais uma questão de suavidade. A metonímia, ela dá essa suavidade de informações. Então, não tinha teto em que se abrigasse. Eu quero dizer que o sujeito não tinha onde se abrigar, ele não tinha um teto. Então, é uma forma de eu suavizar a informação. Geralmente, a metonímia ela vem em textos trágicos, né? Em notícias trágicas. Então, observe que ela suaviza a informação, né? Não tinha teto em que se abrigasse, né? Então, aquele cara era um coitado, ele não tinha onde ficar, não tinha uma casa. Então, é uma forma até educada de se falar a informação. A metonímia tem essa característica de suavizar as informações. Quarto, ele enriquece por meios ilícitos. Observe que uma informação explícita, o eufemismo, né? Ele dá essa característica aí, ele tem um noticiário mais forte, essa figura de linguagem. Então, o eufemismo, ele caracteriza que o sujeito, ele se enriquece por meios ilícitos. Então, por meios errados, né? Isso, então, observe também que dá uma característica metonímica aí. Mas a informação está explícita também. Ele enriquece por meios ilícitos. Então, é que o sujeito, ele comete erros, né? Isso, ele se enriquece com algo errado, né? Então, a característica de eufemismo é isso também, essa questão suave, mas é uma questão enfática. Observe aí, eles enfatizam essa questão do ilícito com o ele, né? Isso, então, a suavidade exige essa questão de ele enriquecer por meios ilícitos. Então, o sujeito, ele se enriquece, ele se apodera por meios ilícitos. Quinto, a característica dessa figura de linguagem, né? Eu costumo até dizer que a hipérbole, ela até às vezes ela é um pouco irônica, dependendo da conversação, do diálogo que se dá diante de textos aí, que nas figuras de linguagem, né? Isso.
Então, eu estou morrendo de fome, eu estou morrendo de sede. Chorei 1000 lágrimas ao ler esse livro. Então, observe que é o exagero intencional. A característica da hipérbole é exagerar intencionalmente mesmo. Então, como é que eu estou morrendo de fome? Né? Eu não vou morrer de fome. Então, a característica que eu estou com muita fome, mas eu uso esse morrendo para dar esse exagero, esse verbo aí, exagero intencional. Então, a característica da hipérbole é isso, exagero intencional, né, dentro do texto. Então, essa ideia de exagero se caracteriza dessa frase: estou morrendo de fome, estou morrendo de sede, chorei milhões de lágrimas, não é isso? Então, característica da hipérbole, exagero intencional. Sexto, o amor queima como fogo. Eu estou comparando aí o amor como fogo, não é isso? Então, o amor queima como fogo. É como se fosse uma comparação. E observe que a figura de linguagem de comparação, ela tem sempre conjunções que as integram aí. O amor queima como fogo. Então, o fogo, como está essa conjunção. Então, é característica da comparação. Eu comparar um substantivo ao outro, né, um sujeito ao outro. Então, isso acontece bastante, né, dentro dessa figura de linguagem aí. Apareceu uma coisinha aqui na tela. O amor queima como fogo. Então, essa figura de linguagem é comparação. O amor com fogo, característica de figura de linguagem de comparação. Comparar um sujeito ao outro, substantivo ao outro, uma ação à outra. Então, acredito que são uma das mais fáceis as figuras de linguagem, que é a hipérbole, né, a comparação. Algumas, o aluno logo ele consegue definir, mas outras não, porque tem definições muito parecidas. Como eu volto a dizer, o processo de leitura e construção dentro de textos e questões. Lemos Machado de Assis por interesse. Tá? A metonímia, né, característica aí. Observe que a metonímia é como se fosse um resumo da informação. Eu leio obra de Machado de Assis, eu não leio Lemos Machado de Assis. Né? Eu não vou ler o cara, eu vou ler a obra dele. É isso. Então, lemos Machado de Assis por interesse. Então, eu leio a obra de Machado de Assis por interesse, por gostar da obra dele. Então, a metonímia me dá essa informação resumida. Logo, o leitor ele consegue identificar a informação, não é isso? É que nós lemos a obra de Machado de Assis. Então, a característica da metonímia é essa. Da metonímia resumir a informação e também dar a informação fática aí, né? Lemos Machado de Assis, lemos Álvares de Azevedo, li Jô Soares. Então, são obras que eu li dos autores. Né? Eu não tenho como ler Machado de Assis, nem Jô Soares, eu tenho como ler obras. Então, a metonímia, ela dá essa, voltar a dizer, ela resume a informação, mas eu consigo identificar o que eu quero passar, não é isso? O oitavo quesito, o sol amanheceu triste e escondido. Então, característica a seres inanimados, não é isso? Dá-lhes vida. O sol amanheceu triste e escondido. Eu estou dando características adjetivos ao sol. Característica de personificação ou prosopopeia, né? Algumas gramáticas ainda aparecem com esse uso de prosopopeia, tá, gente? Então é preciso o aluno estar ligado nesse sentido também, que às vezes pode aparecer na alternativa como prosopopeia. Prosopopeia é personificação, ok? Então, depende muito da gramática, depende muito de uma avaliação, né, do contexto ao qual vocês estão inseridos. Então, só amanheceu triste e escondido é característica de personificação ou prosopopeia. Então, as figuras de linguagem também têm algumas mudanças de nomenclatura. É preciso o aluno estar vendo uma gramática atualizada, não é isso? Que tem diversas figuras de linguagem. Na aula passada a gente trabalhou só algumas, as que são mais específicas, que estão diante de avaliações aí também em concursos públicos. Então, a metáfora, a personificação, a catacrese nem tanto aparece. A hipérbole está aparecendo bastante. Então, a literação, né, que são as figuras de sons. Então, a personificação também não fica atrás, porque ela aparece muito em questões de poemas. É isso. Então, o sol amanheceu triste e escondido. Eu estou dando características ao sol e é personificação, ok? Nono quesito, você faltou com a verdade. Então, você faltou com a verdade, então o que quer dizer que o cara, ele mentiu. Característica de eufemismo, né? Então, ao invés de eu falar que o cara mentiu, eu falo que ele faltou com a verdade. Até uma ideia também que suaviza, né? Isso, gente, a informação. Então, eu estou falando que o sujeito ele é um cara mentiroso, ele é mentiroso, né? Então, você faltou com a verdade,
característica também de eufemismo. Então, vocês observam que com a prática a gente vai identificando algumas das figuras de linguagem. E essa frase de Eduardo Dulce, né, observem aí, palmeiras se abraçam fortemente. Então, as palmeiras se abraçam fortemente, uma frase, até uma questão poética. Né, isso, então, observe, personificação, prosopopeia, eu coloquei realmente, né, nesse sentido de dizer para vocês que a personificação ou prosopopeia é a mesma coisa. Mas a prosopopeia pode estar entre as provas e vocês podem achar que é uma figura de linguagem até desconhecida, mas é a mesma que personificação. Podemos observar que nos livros do Fundamental 2 já aparece só personificação. Ela não aparece no prosopopeia porque é uma linguagem até meio antiga entre as figuras de linguagem. Isso, então, essa foi, gente, a pequena revisão de figuras de linguagem. Né? Eu quero do 6º ao 7º ano. Quero agradecer a vocês por essa caminhada, né? Isso, uma caminhada até um pouco longa, posso dizer assim, por causa dessa questão da pandemia. Quero desde já agradecer a todos da Secretaria Municipal da Educação, de Pesqueira, por esse projeto maravilhoso, né? Qual eu fui convidado, fiquei muito lisonjeado por esse convite, e que também portas se abriram, né? Isso para mim, para os nossos colegas. E eu espero que nos encontremos em breve, presencialmente, fazendo esse processo também de revisão. Todas essas aulas que nós vimos aqui, eu vou trabalhar com os meus alunos, né? Isso na Escola Intermediária Sérgio de Brito Cavalcante e outras escolas também que eu trabalho. Então, gente, vamos lá, né? Vamos voltar para a sala de aula, se Deus quiser, como foi muito pedido a Deus, e nós conseguimos. Então, até breve. Vamos lá.